Queridos, a gente está nessa série de teologia prática e hoje nós vamos dar continuidade a essa série falando sobre um assunto extremamente prático e relevante que é o divórcio e pensando como nós podemos ajudar pessoas que estão passando pelo divórcio ou que passaram ou que estão passando pelo divórcio. Como eu tenho dito, esse curso ele está sendo grandemente baseado nessa série de livros que a editora Fiel publicou, são livretinhos, e esse aqui se chama Recuperando-se de um Divórcio, Crescendo e Sendo Curado por Deus. E o nosso guia de caminhada nessa tarde vai ser o seguinte: nós vamos caminhar por 3 passos. Primeiro, entendendo a postura do conselheiro diante de alguém que está precisando de ajuda, que está passando por um divórcio ou passou por um divórcio. Depois, algumas verdades libertadoras que eu e você precisamos levar a essa pessoa. E depois, por último, algumas estratégias práticas, ok? Então, a postura do conselheiro, verdades libertadoras, estratégias práticas para ajudar alguém passando por essa situação. Vamos começar pela postura do conselheiro. O que é importante a gente lembrar? A palavra de Deus, quando ela fala sobre casamento, ela fala que o casamento faz com que os dois se tornem uma só carne, ok? Então nós precisamos entender que quando nós estamos diante de alguém que passou ou está passando por um processo de divórcio, essa pessoa ela está agonizando, está doendo, está machucando. Por quê? Porque o divórcio é o processo de pegar essas duas pessoas que se tornaram uma e rasgar para que elas voltem a ser duas. E por mais que talvez o cônjuge seja alguém que maltratou, o cônjuge seja alguém que judiou, que você sofreu na mão dele, ainda assim, essa pessoa que está passando pelo divórcio estará sofrendo e estará agonizando diante dessa situação. Portanto, quando você for ajudar alguém que está passando por um divórcio, demonstre empatia. Demonstre empatia pelo que ela está passando. Não é o momento de você se mostrar ou achar que você é superior a essa pessoa. Que isso nunca aconteceria com o seu casamento. Que você é melhor do que ela. Não, demonstre empatia. Segundo, não celebre o divórcio. Às vezes, a pessoa estava passando por um momento tão doloroso, tão difícil, e você vai e começa a falar assim: nossa, melhor coisa que te aconteceu. Nossa, aquela pessoa não servia mais para nada mesmo, não sei o quê. E começa a celebrar o divórcio. Só que para quem está passando pelo divórcio, aquilo lá não é algo que ela está celebrando, não é algo que ele está celebrando. Talvez seja uma difícil escolha que a pessoa teve que fazer, ou talvez é uma coisa que ela nem escolheu fazer. Simplesmente aconteceu e ela não teve como ter opção diante dessa situação. Então, demonstre empatia, não celebre o divórcio e, por último, ouça com interesse e respeito. Ouça com interesse e respeito o que aquela pessoa está te falando. Ouça tudo antes de falar alguma coisa. Demonstre de fato interesse no que ela tem para te dizer, tá bom? Então essa é a postura do conselheiro diante de alguém que passou ou está passando por um processo de divórcio. Agora nós vamos para algumas verdades libertadoras, mas antes disso, alguma pergunta em relação a isso especificamente, essa postura do conselheiro? Não? Então vamos lá. Algumas verdades libertadoras. Primeira verdade libertadora que eu e você precisamos levar a uma pessoa que está passando ou passou por um processo de divórcio é que Jesus entende a dor dela. Jesus entende a dor dela. E aqui, da mesma forma como nós falamos sobre a questão do abuso infantil, você não sabe o que essa pessoa está passando. Não diga assim: não, eu sei como é o que você está passando, porque você não sabe. Mas a gente pode apontar para ela quem sabe. Quem de fato sabe o que ela está passando e quem de fato entende o que ela está passando. Uma pessoa que passa por um processo de divórcio, ela se sente extremamente rejeitada. Rejeitada.
Porque por diversos motivos diferentes, uma coisa é certa: aquela pessoa que tinha prometido passar o resto da vida com ela, agora não vai mais, ok? E por que eu posso dizer que Jesus entende a dor dela? Porque Jesus sabe o que é ser rejeitado, inclusive abandonado por alguém com quem ele tinha um relacionamento ainda mais profundo do que o de qualquer casal. Ali na cruz do Calvário, quando o pai ele vira o rosto para o filho e ele despeja sua ira sobre o filho, e o filho então diz, no único lugar da Bíblia inteira em que Jesus não chama Deus de pai, mas chama de Deus, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ou seja, Jesus sabe o que essa pessoa passando pelo divórcio está sentindo. Ele sabe o que é ser abandonado por Deus, pelos seus amigos, pela sua família. Todo mundo abandonou Jesus na hora da crucificação. Ninguém esteve do lado dele, ninguém o apoiou. Ele sabe o que é ser abandonado. Então, leve isso para a pessoa. Ajude essa pessoa a entender que ela tem alguém com quem ela pode conversar, que sabe o que ela está passando, que sabe pelo que ela está passando. Então, primeira verdade libertadora: Jesus entende a sua dor. Segunda verdade libertadora: Deus o restaurará. Em meio a uma situação de divórcio, a tendência é que a pessoa não consiga ver futuro para nada. A vida dela acabou, a vida dela não tem mais sentido. Por quê? Porque ela, compreensivelmente, por muitos anos, fez todos os planos da vida dela com a pessoa com quem ela estava casada. E agora que o divórcio aconteceu, a tendência dela é achar que a vida dela acabou. E de duas uma: às vezes ela coloca a esperança em nada, ela acha que a vida dela acabou, que agora nada faz sentido, que não tem mais o que fazer. Ou então ela fica se iludindo, achando que Deus vai restaurar o casamento. Pode acontecer de Deus restaurar o casamento? Pode. E seria ótimo que sempre acontecesse. Mas a gente tem alguma promessa de Deus que garante que Ele vai restaurar o casamento? Não. Então nós não podemos dar falsas expectativas, mas nós podemos dar esperanças verdadeiras. E uma esperança verdadeira é que Deus irá restaurar a vida daquela pessoa. Não necessariamente o casamento, mas a vida. Por que a gente sabe disso? Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina de que o Deus que começou a boa obra em cada um de nós, Ele vai completá-la. Ele vai completá-la. Então aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, independente das intempéries e das dificuldades, do pecado dos outros contra nós e do nosso pecado contra os outros, Deus vai concluir. Deus vai completar. E isso traz esperança. Porque você, a pessoa que está passando pelo divórcio, aquilo pegou muitas vezes ela de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Deus está cuidando dela, Deus está no controle da situação e Deus vai restaurar a vida dela, o relacionamento dela, não com necessariamente o relacionamento dela com o ex-cônjuge, mas com Deus, não é? Tem um texto que é muito mal utilizado lá em Efésios. Não, desculpa, esquece isso, eu ainda vou chegar lá. Mas tem uma frase nesse livretinho aqui que me chamou muito a atenção, que ele diz assim: olha, para Deus, o restaurado é mais bonito do que o novo. Para Deus, o restaurado é mais bonito do que o novo. E muitas vezes a gente olha para o que aconteceu com a nossa vida e nós ficamos achando que não tem solução. E tem solução. Deus está cuidando de nós, Ele está cuidando de mim, de você, não importam as circunstâncias, e Ele pode nos restaurar, e Ele faz isso, Ele está nesse negócio. O negócio de Deus é o negócio da restauração, de fazer todas as coisas novas. É isso que Deus está fazendo tudo novo de novo, ok? E por onde começa esse processo de restauração? Por onde começa essa cura? É a próxima verdade libertadora. A cura começa com o seu relacionamento com Deus. É ali que começa. É ali que Deus vai começar a trabalhar em você nesse processo. E aqui sim, tem um texto
no Novo Testamento, em Efésios, que ele muitas vezes ele é mal utilizado. A gente fala assim para a pessoa, não, olha, Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não é? E a gente traz falsas esperanças, falsas expectativas, falsas promessas para as pessoas, dizendo Deus vai restaurar seu casamento, vai voltar tudo a ser ao normal, afinal de contas Deus é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a gente está tirando o texto fora de contexto. Qual é o contexto em que Paulo fala isso? Olha aí, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Isso é algo que uma pessoa que está passando por divórcio precisa? Ser fortalecida no íntimo do ser dessa pessoa, com as gloriosas riquezas de Deus? Sim ou não? Sim, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntos com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Essa pessoa que está se divorciando, que passou pelo divórcio, ela está se sentindo uma pessoa amada nesse momento? Não. É importante para ela entender que ela precisa entender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo? É ou não é? É muito importante. Esse amor que excede todo conhecimento, para quê? Para que ela seja plena de Deus. E aí entra o trecho que muitas vezes fora é tirado de contexto. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É isso que a gente precisa levar para essa pessoa. Levar ela a refletir no amor de Deus. No amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, para que ela possa estar plena do conhecimento e da experiência desse amor. Para que ela possa viver uma vida plena com Deus, como diz o texto. Porque é esse processo de estar plena, satisfeita em Deus, é que vai restaurar a vida dela. Enquanto ela ficar presa, achando que o que vai dar sentido para ela é necessariamente a restauração do casamento, ela vai ficar presa numa ilusão. Quando na verdade o que Deus quer dela é que ela entenda que ela tem que estar plena de Deus, satisfeita nele. E que independente se o casamento for restaurado ou não, é possível ela entender, compreender e experimentar o amor de Deus através de Cristo na vida dela. E isso é o que traz esperança real. Ok? Dentro disso, caminhando nas verdades libertadoras, nós precisamos ajudar esses irmãos que estão passando por divórcio a mudar o seu foco. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Porque a tendência de quem está passando por isso é colocar todas as suas expectativas numa volta, num retorno, em voltar a ter um relacionamento. E, na verdade, muitas vezes isso não acontece. E se ele continuar pensando nisso e achando que esse é o único caminho para uma vida que vale a pena ser vivida, a pessoa vai ficar presa e frustrada. Tem um texto nos Evangelhos, lá em Mateus 6, onde Jesus ele faz uma comparação sobre você acumular tesouros na terra e você acumular tesouros nos céus, não é? E isso também pode ser aplicado para essa situação, ajudando essa pessoa a entender que o foco dela não pode mais estar aqui na terra, não pode estar nas coisas que ela tem como acumular aqui, inclusive num casamento, mas o foco dela agora precisa estar no céu. O autor aqui do livreto, ele fala o seguinte sobre essa passagem. Jesus está dizendo que os seus medos têm muito a ver com o foco de sua atenção, naquilo que você colocou o seu coração. Se focar as várias maneiras em que sua vida está mudando e em todas as coisas que podem acontecer no futuro, você ficará com medo e ansioso. A solução de Jesus é mudar o seu foco. Em vez de focar o acúmulo e a proteção de tesouros terrenos, foque a sua atenção nos tesouros celestiais. Foque a sua atenção nos tesouros celestiais. Se você ficar pensando no que você está perdendo, em como vai ser o seu futuro, você vai ficar preso no seu
passado, mas mude o seu foco. Mude o seu foco para investir no seu relacionamento com Deus, crescer no seu relacionamento com Deus, crescer em acumular tesouros no céu e não na terra, e deixa Deus cuidar das questões terrenas. Então essa é mais uma verdade libertadora. A próxima verdade libertadora, que a gente precisa ajudar essas pessoas a pensar nelas, é sobre a questão da vergonha. A pessoa que passa por um processo de divórcio, ela lida muito seriamente com vergonha. Por quê? Porque é algo triste o que aconteceu. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem o que levou àquilo e tiram conclusões precipitadas. E a pessoa, muitas vezes, fica sem saber, fica envergonhada, porque antes ela tinha um marido, ela tinha uma esposa, ela participava de eventos sociais com casais, e agora não tem mais, não é? E ela se sente envergonhada, como que a gente pode ajudar essa pessoa a lidar com a sua vergonha? De novo, nós precisamos apontar essa pessoa para aquele que também foi envergonhado. O texto do profeta Isaías fala sobre isso. Fala que Jesus ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A gente precisa apontar esse irmão, essa irmã que está passando pelo divórcio para o Senhor Jesus Cristo e mostrar, olha, ele também, as pessoas viraram o rosto para ele. Ele também, as pessoas o desprezaram. Ele sabe o que você está passando. Corre para ele, busque a ele, abra o seu coração para ele, fale da sua dor para ele, porque ele entende o que você está passando. O texto de 1 Pedro fala o que Jesus fazia nessa situação. 1 Pedro 2,23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A gente precisa lembrar os nossos irmãos que estão passando por isso, por esse processo de divórcio, que a opinião que de fato importa sobre tudo que ele está vivendo não é da Mariazinha, não é do Joãozinho, não é da Rutinha. O que importa de fato é o que Deus pensa sobre o que ele está passando, é o que Deus considera daquela situação. Isso é o que de fato importa. Então, diante da vergonha, entrega a sua situação a Deus. Fala, Deus, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo. O Senhor sabe o que está levando a essa situação. O Senhor sabe por que a gente chegou onde a gente está. E eu quero descansar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda. A gente precisa levar essas pessoas a lidar com a vergonha delas diante de Deus. Diante de Deus. Mais uma verdade libertadora. Nós precisamos ajudar nossos irmãos e irmãs a superarem a ira e a amargura. Um processo de divórcio é um processo em que, normalmente, o casal tende a ver a culpa no outro, né? E às vezes a culpa é mais mesmo de um do que de outro, não é? E especialmente quando esse é o caso, a parte ofendida, ela tende a ficar bastante iracunda, amargurada, porque afinal de contas ela depositou toda a sua esperança, confiança, planos de futuro naquela pessoa, e aquela pessoa a traiu, a abandonou, a deixou. Estava essa semana conversando com uma irmã, não é da nossa igreja, e essa irmã veio falar comigo pedindo ajuda, porque o marido a abandonou para montar uma casa com outro homem. Não é? Eles têm um filhinho de menos de 2 anos juntos. Então você imagina a situação dessa mulher, passando por isso, tendo que lidar com vergonha, não é? Tendo que lidar com ira, tendo que lidar com amargura, e a gente precisa ajudar essa irmã. A gente precisa ajudar ela a lidar com tudo isso. Não é? Como que a gente ajuda ela a lidar com ira e amargura?
Primeiro, a gente precisa ensinar para ela que o perdão que Deus quer que ela tenha não depende do ex-cônjuge dela. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a gente pensa em perdão como o caminho para a restauração de um relacionamento. Eu ofendi a Sandra, eu me arrependo, eu vou até a Sandra, peço perdão e a Sandra me perdoa. E aí o nosso relacionamento está restaurado. Mas nem sempre o perdão acontece apenas, ou melhor dizendo, o perdão não acontece apenas em situações em que é possível a restauração. Tem momentos em que a restauração não é possível e ainda assim Deus nos chama a perdoarmos uns aos outros. A perdoarmos uns aos outros. Isso quer dizer que o relacionamento vai ser restaurado? Não, não vai, porque aquela pessoa não está disposta a ter esse relacionamento restaurado. Mas ainda assim, Deus me chama a perdoar. Deus me chama a perdoar. E eu preciso ensinar esse irmão, essa irmã passando pelo processo de divórcio, que ela não tem que esperar o arrependimento do cônjuge, ou ele esperar o arrependimento da esposa, para então vir a perdoar. O chamado de Deus para ele é que ele perdoe, independente do arrependimento ou não daquela esposa. Isso anula todas as consequências do erro? Não, não anula, mas resolve o problema no teu coração. Alguém já disse que a amargura é um copo de veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, não é? Então, se você lidar com a amargura do teu coração, ainda que a pessoa não se arrependa, ainda que o relacionamento não seja restaurado, isso vai resolver o seu relacionamento aqui, você e Deus. E isso é o mais importante. Segunda coisa em relação a isso, a gente precisa lembrar as pessoas de que o perdão é um processo e não um acontecimento. Não é um negócio assim, bum, hoje eu vou perdoar, decidi, acabou, perdoei e não tem mais. Não, perdoar, especialmente numa coisa que envolve esse rasgar dessa uma carne se tornando duas carnes novamente, perdoar é um processo. É um processo de aprender a não mais trazer a injustiça que você sofreu à sua mente, ao seu coração, não mais usar isso contra a pessoa, não mais falar disso para outras pessoas sobre aquela pessoa. Isso é um processo, não é? É um processo. Não é esquecer, eu já falei isso aqui várias vezes. Quem esquece é quem tem Alzheimer. Até onde eu sei, nenhum de nós aqui tem Alzheimer, não é? Quem esquece é quem tem Alzheimer. Perdoar é um processo em que eu decido não mais usar aquilo contra a pessoa, seja na face dela, seja falando com outra pessoa, ou seja dentro do meu coração, criando amargura e rancor dentro de mim, ok? Mas é um processo, dia a dia, dia a dia. Terceira verdade sobre essa questão é que o perdão, ele requer que você reveja a maneira como você se enxerga. Enquanto você olhar para o que aconteceu e achar que você é melhor do que o seu cônjuge, do tipo assim, eu nunca faria o que ele fez, você não vai ser capaz de perdoar. Enquanto você não olhar para essa situação e ver que dentro de você existe todo o potencial para fazer exatamente a mesma coisa que o seu cônjuge fez, e você só não fez por pura graça de Deus agindo na sua vida, você não vai ser capaz de perdoar. Porque pessoas que se julgam superiores, elas não perdoam. Elas agem no ferro e fogo. Porque elas pensam assim, se eu sou capaz de me manter assim, por que você não é? E elas agem como se elas fossem superiores às outras. Então o processo de perdão exige que você reveja a sua visão de você mesmo. E você entenda que você também poderia ter feito a mesma coisa, não fosse a graça de Deus agindo na sua vida. Próxima verdade libertadora. Nós precisamos ajudar esse irmão, essa irmã, a reconhecer e lidar com a sua própria culpa. Sempre, queridos, pensa numa balança de pratos, ok? Aquelas balanças antigas, não é? Então você pega assim e fala assim, olha, aqui estão os erros do teu marido, aqui estão os teus erros. Aí você pega o erro do marido, traição, e coloca aqui, o prato faz assim, né? Aí a pessoa olha aqui e fala assim, não, aqui está tudo tranquilo, né? Porque afinal de contas, olha onde está o meu prato, olha onde está o prato dele. Mas quando você vai olhar um pouquinho mais atentamente ao prato dela,
você vai encontrar algumas coisas ali. Você vai encontrar palavras ditas fora de hora, você vai encontrar ciúmes, você pode encontrar rancor, você pode encontrar uma série de coisas que também precisam ser lidadas. Que a gente não pode simplesmente desculpar isso daqui e falar, não, isso aqui é menor por causa disso daqui. Não é? Na verdade, isso daqui é uma oportunidade para essa irmã, esse irmão, lidar com algumas coisas do coração dela também. Mas ao lidar com a culpa, a gente vai precisar ajudar esses irmãos a diferenciarem a culpa verdadeira da culpa falsa. O que é a culpa falsa? É aquela que acha que se você tivesse feito algo, você teria sido capaz de impedir o divórcio. Então, por exemplo, se eu simplesmente fosse mais atraente, ele não teria deixado de me amar. Eu estou colocando a culpa na minha falta de atrabilidade, não sei se existe essa palavra ou não, pro adultério dele. Se eu fosse mais atraente, ele não teria me traído. Isso não é verdade, isso é mentira, ok? Outra mentira que muitas vezes as pessoas pensam, se eu simplesmente ouvisse mais, ela não teria me deixado. Então a culpa é minha porque ela me deixou. Ou então, se eu simplesmente tivesse sido mais apoiador, ou se eu simplesmente não tivesse sido tão implicante, ou então, enfim, você pode pensar em muitas coisas aí, o se. Não coloque sobre os seus ombros toda a culpa pelo fracasso do casamento. Não coloque nos seus ombros as culpas que não são suas, ok? Não é porque você não é atraente que a culpa é sua dele ter te traído. Não é porque você falhou em não ouvir que a culpa é sua dela ter buscado uma outra pessoa para te ouvir. Os erros dele, os erros dela são deles e delas. Os teus são teus. Lide com os teus. Não traga para os teus ombros os erros dos outros, o pecado dos outros. E como que a gente lida com essa culpa verdadeira? Bom, a gente lida com essa culpa verdadeira crendo e vivendo as verdades da palavra de Deus. Reconhecendo que sim, eu errei. Sim, eu deixei de ser um marido que se interessa pela esposa. Eu deixei de ouvi-la. Eu estava tão ocupado com os meus afazeres que eu não fui atencioso, eu não fui amigo, eu não fui leal, eu não fui carinhoso. Eu tenho que reconhecer isso, sem dizer que por isso ela fez, a culpa é minha do que ela fez. Não, o que ela fez é culpa dela. Mas o que eu fiz é minha culpa. E o que eu faço com a minha culpa? Eu faço o que Deus me chama a fazer com a culpa. Não afirmar que eu não tenho culpa, porque se eu afirmar que eu não tenho culpa, que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso, a verdade não está em mim. Mas, ao contrário disso, eu vou fazer o quê? Eu vou confessar os meus pecados. Eu vou reconhecer isso diante de Deus. Eu vou reconhecer isso diante, talvez, do meu cônjuge também. E dizer, olha, isso não justifica o que você fez, mas eu gostaria de te pedir perdão, porque eu reconheço que eu tenho falhado nesse casamento. Eu reconheço que nessa área eu falhei. E eu quero te pedir perdão também em relação a isso. Alguma pergunta, queridos, até aqui em relação a essas verdades libertadoras? A essas questões que a gente acabou de ver? Não? Ok. Algumas estratégias práticas, então, para a gente pensar aqui em como ajudar essas pessoas. O divórcio, ele muda praticamente tudo na vida de uma pessoa, não é? Você tinha seus planos, você tinha seus sonhos, vocês estavam construindo uma vida juntos e de repente, bum, não tem mais. De repente agora tudo mudou, a vida é outra, os planos são outros, na verdade muitas vezes nem planos têm, e a tendência dessas pessoas de entrar num ciclo de ansiedade muito grande, porque ela não sabe mais. Agora o que tinha de certo, perdeu, não tem mais certo, humanamente falando. O que você pode fazer? Ajude essa pessoa a focar no que ela pode fazer hoje. No que ela pode fazer hoje. O Senhor Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã e deixar que cada dia baste o seu próprio mal. Você pode ajudar essa pessoa ensinando ela a fazer 2 listas.
sentar com ela e falar assim: olha, primeiro você vai fazer uma lista de todas as coisas que te preocupam, todas as coisas que te deixam ansioso, ansiosa. Nessa coluna aqui você vai colocar tudo, futuro, tudo. Agora você vai pegar e vai fazer uma outra lista, uma lista das coisas que você pode fazer hoje com relação a essas coisas que te preocupam. Deu para entender? Então, primeira lista é uma lista das coisas que te preocupam, ok? Segunda lista, o que você pode fazer hoje com relação a essas coisas que te preocupam. Ok, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira lista, você vai orar ao Senhor e você vai colocar ela aos pés do Senhor e dizer: Deus, essas coisas aqui, elas têm me preocupado. Eu estou ansioso em relação a isso daqui. Eu estou muitas vezes perdendo sono em relação a isso daqui. Mas eu quero colocar isso nas tuas mãos, Senhor. Eu quero lançar sobre ti as minhas ansiedades, crendo que o Senhor tem cuidado de mim. Pegou a primeira lista, colocou nas mãos de Deus. Agora você pega a segunda lista, que é aquilo que você pode fazer hoje. E você vai e trabalha duro em fazer aquilo. Invista tempo, invista esforço, fazendo o que você pode fazer. E depois que você tiver investido tempo e esforço naquilo que você pode fazer, em relação ao hoje, você vai até Deus e fala assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me capacitou a fazer tudo isso. Tem muita coisa aqui que eu ainda não consegui fazer, eu coloco nas tuas mãos, porque aquilo que eu não posso, eu sei que o Senhor pode. Eu quero descansar no Senhor. E amanhã essa pessoa vai fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Voltar para a lista, ver o que foi feito já, talvez acrescentar outras coisas, tirar outras coisas, depois fazer uma segunda lista do que ela pode fazer naquele dia, orar, colocar diante do Senhor, mas focar no que ela pode fazer hoje, porque amanhã não está nas mãos dela. E se ela ficar focada no amanhã, ela não vai fazer nem o que ela pode fazer hoje, nem o que ela pode fazer amanhã. Ela vai ficar parada, paralisada pela ansiedade. Segunda dica prática, estratégia prática. Você precisa ajudar essa pessoa a ajudar os filhos dela. Os filhos dela também estão sofrendo. Eles também estão vendo toda uma situação que para eles era definitiva. Papai, mamãe e a gente vivendo para sempre juntos, edificando uma família. Agora, essa família não vai mais caminhar junto. E ela precisa ajudar em meio a ele e ela. Precisa ajudar, quando eu falo ela, eu estou falando pessoa, tá, gente? Não é necessariamente mulher. Precisa ajudar os filhos a lidar com essa situação. E algumas dicas práticas que podem ajudá-la nesse processo é demonstrar a fé dela enquanto ela conversa e ouve os filhos. Enquanto ela tem conversa com os filhos, por mais fraca que seja a fé dela naquele momento, ela precisa falar da fé dela. Ela precisa falar do que tem sustentado ela. Ela precisa apontar os filhos de volta para o mesmo Salvador e Senhor que foi desprezado, que foi humilhado, que foi envergonhado, que sofreu e que sabe o que eles estão passando naquele momento. Segunda coisa, a gente precisa instruir e ajudar essa pessoa a não usar os filhos como fantoches. É uma tendência, não é? No divórcio. Usar os filhos um contra o outro. Não faça isso. Não use seu filho contra o cônjuge. O seu cônjuge é pai, é mãe do seu filho. É pai e mãe do seu filho. Não faça isso. Não use o seu filho para conquistar aquilo que você quer. Não faça isso. Não use ele como fantoche. Terceiro, não tente esconder as suas lutas dele. Ele sabe que você está sofrendo. Não adianta fingir que você é durão, que você é durona. Não adianta, fale com ele, fale das suas lutas, das suas dores, de como muitas vezes você não entende por que isso aconteceu, mas que você confia. Fale das suas dificuldades também, para que o seu filho se sinta à vontade para falar das dele. Se ele achar que você está tudo bem, que você não se abala, que você nunca sofre, ele vai ter dificuldade de mostrar as fraquezas dele, as dificuldades dele. Ok? E quarto, vá junto com seus filhos ao Senhor. Vá junto com eles ao Senhor. Pegue eles pela mão e leve eles até o Senhor. Ore junto com eles. Coloque a situação de vocês diante de Deus juntos. Ore pelo cônjuge, pelo pai, pela mãe que abandonou, que foi embora, que não está mais. Ore pela situação toda. Fale junto com os seus filhos com Deus e ajude-os a que eles também possam falar com Deus.
Próxima dica prática: busque, peça ajuda. O texto da palavra de Deus nos chama a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a verdade é, eu não sei vocês, mas a minha bola de cristal, pelo menos, ela está quebrada e não tem peça de reposição. Então muitas vezes nós não sabemos aqueles que estão chorando, para poder chorar junto com eles. E muitas vezes esses que estão chorando precisam ir e buscar ajuda, especialmente numa questão de divórcio, gente. É muito melindrosa a situação. Então muitas vezes quem está de fora não sabe como lidar com aquilo, não sabe que horas ir até a pessoa, que horas deixar ela ter o espaço dela, não sabe se aquela tarde de sábado está sendo uma tarde comum de sábado em família, ou se aquela tarde de sábado está sendo especificamente dura e difícil para eles. Quem que tem que falar? Tem que ser a pessoa que está sofrendo. Ela tem que ter essa disposição de buscar ajuda, de falar: olha, hoje está difícil, posso ir para sua casa? Hoje está difícil, vamos tomar um café juntos? Hoje está difícil, a gente pode almoçar? Ela precisa buscar a comunidade de fé, para que a comunidade de fé possa chorar junto com ela. Se ela se isolar, a comunidade de fé não vai ter como saber como participar desse processo, com amor, chorando junto com ela. Então incentive essa pessoa a falar, a buscar ajuda e a buscar pessoas que chorem junto com ela no meio desse processo. Próxima dica prática é uma pergunta: e quanto a um novo casamento? E quanto a um novo casamento? E aqui, queridos, a gente precisa ser muito claro e muito honesto de que existem posições diversas em relação a isso. Eu tenho 2 grandes mestres na minha vida, que os dois, olhando para exatamente esse mesmo texto, têm posições diametralmente opostas em relação ao mesmo texto. Um deles olha para esse texto aí que está projetado de Mateus 19 e diz: esse texto nos ensina que não existe a possibilidade nem de divórcio, muito menos de um recasamento em hipótese alguma. Ok? Essa é a posição do Dr. John Piper, que nós estamos lendo o livro dele, Surpreendido com Deus no In Loco. Essa é a posição dele. É a posição de muitos outros teólogos capazes, competentes, tementes a Deus, que olham esse texto bíblico, estudam ele no original e chegam à conclusão: o texto não permite divórcio, muito menos recasamento. Outros estudiosos chegam a outras conclusões lendo o mesmo texto bíblico. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, ele olha para esse mesmo texto bíblico e a conclusão dele é: à luz deste texto de Mateus 19, é possível, não é desejável, não é aconselhável, não é instruível, mas é possível, por causa da dureza do coração humano, o divórcio. E nessa situação de imoralidade sexual, é possível haver um novo casamento. Essa é a visão que o reverendo Augusto Nicodemos tem. Muitas pessoas perguntam sobre isso, especialmente nas redes sociais. E a minha instrução sempre é para as pessoas o seguinte: esse é um tema tão controverso e tão polêmico, que eu creio que cada um deveria se submeter à instrução dos líderes que Deus colocou sobre a sua vida, sobre aquilo que os líderes da tua igreja entendem sobre isso. Porque os líderes da tua igreja entendem não apenas o texto, eles conhecem você, a sua situação, a sua circunstância. E eles são as pessoas que Deus colocou para te pastorear. O Piper não é pastor da Igreja Batista Vida Nova, nem o reverendo Augustus. Quem é? O Felipe, o Rúlio, o Ferreirinha e o Branco. São esses os pastores da Batista Vida Nova. São esses que Deus chama a instruir a Igreja Batista Vida Nova em temas difíceis e polêmicos. Ok? Temas difíceis e polêmicos. O que é ponto pacífico? Pacífico ou passivo? Pacífico, não é? Pacífico. Entre os estudiosos com relação a esse texto. O ponto pacífico é: existem situações em que o divórcio acontece, que é óbvio. E isso é culpa da dureza do coração do ser humano. O divórcio nunca acontece sem pecado. Não tem como.
É sempre por causa da dureza do coração. É sempre porque um ou muitas vezes os dois, eles não reconhecem seus erros, eles não estão dispostos a se arrepender, eles não estão dispostos a pedir perdão, eles não estão dispostos a lidar com a dureza do coração deles. O coração deles está duro. O texto aqui de Mateus 19, ele parece nos indicar que existem situações, no caso de imoralidade sexual, em que a pessoa ofendida, ela tem o direito de se divorciar. Ela tem o direito de dizer, olha, você rompeu os laços, você rompeu a nossa aliança, e porque você fez isso, por mais que eu esteja disposta a te perdoar, eu não quero mais continuar nesse relacionamento. Ainda assim, isso também é dureza de coração dessa pessoa. Dureza de coração dessa pessoa. Mas é uma possibilidade que parece que o texto de Mateus 19 contempla. Existe um outro texto de 1 Coríntios 7. E aqui a gente precisa dizer muito claro, não dá para a gente estudar tudo isso com todas as nuances em que horas são? 44? Em 15 minutos até o tempo que a gente tem. Isso aqui são anos de aulas que a gente precisaria caminhar. Mas existe esse outro texto de 1 Coríntios 7, em que Paulo está instruindo a igreja de Corinto, e ele diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, então aqui de novo parece haver uma possibilidade de que isso aconteça. Se o fizer, mesmo que seja por dureza do coração, mas Paulo está vendo que existe uma possibilidade, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então aqui não tem divisão entre o homem pode, a mulher não pode, é igual. Homem e mulher é igual. Isso são os versos 10 e 11. Aí no verso 15, Paulo traz essa interjeiçãozinha aí, todavia. E ele diz, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Qual que é o ponto aqui? As pessoas se converteram em Corinto, e Paulo está dizendo assim, se você tem um marido incrédulo, e ele se dispõe a continuar casado com você agora que você é crente, fica com ele, fica firme, não se divorcie. Agora, se o incrédulo quiser separar, Paulo está dizendo que se separe. Em tais casos, o irmão, ou seja, a parte cristã do relacionamento, não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aqui parece dar a entender que quando um cônjuge incrédulo, ele abandona o lar, o cônjuge cristão, ele não está mais debaixo daquela aliança. Ele está livre para um possível novo relacionamento. Essa é a impressão que dá no texto. De novo, a gente não tem textos na Bíblia em relação a isso que sejam assim, categóricos. Fala que Deus odeia o divórcio. É verdade, fala que Deus odeia o divórcio. E Deus odeia o divórcio, fortemente. Mas dá a entender em alguns textos da palavra de Deus de que existe a possibilidade do divórcio por causa do pecado do ser humano e que existe a possibilidade de um novo casamento em algumas situações bem específicas, e que eu creio deveriam cada caso ser estudado e analisado pela liderança da igreja local, e a liderança da igreja local instruir e dizer, olha, à luz da palavra de Deus, conhecendo vocês, nós cremos que o caso de vocês se encaixa nessa situação. E aí a liderança da igreja local instrui a ovelha, e a ovelha vai buscar na palavra de Deus o alimento e vai caminhar nessa situação.